Quer estudar para concursos? Estude no Semaf Cursos Preparatórios, materiais atualizados e aulas 100% online. Nesta aula, vamos conhecer um pouco do Estatuto e Plano de Carreira do Magistério do município de Araras. Para fins de aplicação desta lei, considera-se quadro do Magistério Público Municipal o conjunto de cargos públicos destinados ao exercício da docência e do suporte pedagógico à docência. Docência, atividade de ensino através da relação direta com o estudante. Por suporte pedagógico, nós entendemos o conjunto de atribuições relativas às atividades de planejamento, execução, controle e avaliação dos programas, projetos e ações educacionais que visem a melhoria do desempenho do Sistema Municipal de Ensino. Por Sistema Municipal de Ensino, nós entendemos o conjunto de órgãos integrados composto pelas unidades escolares e administrativas da Secretaria Municipal de Educação, pelo Conselho Municipal de Educação, Conselho de Alimentação Escolar e pelo Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Entendemos ainda por profissionais do magistério, servidores públicos vinculados ao quadro do Magistério Público Municipal na forma desta lei, designados ou não para funções de suporte pedagógico. Por atividades do magistério, entendemos as atribuições comuns aos servidores públicos, integrantes do magistério, que ministram aulas, planejam, dirigem, coordenam, supervisionam e orientam o processo de ensino-aprendizagem. Por unidade escolar, entendemos a unidade responsável pela execução de práticas da docência e de suporte pedagógico à docência em cumprimento à legislação educacional vigente. Artigo 4º nos diz que o Sistema Municipal de Ensino tem como princípios básicos: em primeiro lugar, a gestão democrática da educação. Em segundo, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Em terceiro lugar, o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Em quarto, o respeito à liberdade e apreço à tolerância. Em quinto, o aprimoramento da qualidade do ensino público municipal. Em sexto, a valorização dos profissionais da educação. E, em sétimo, a garantia de padrão de qualidade. São ainda princípios a valorização da experiência extraescolar, a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, a escola pública gratuita e de qualidade para todos os munícipes indistintamente, a formação permanente e sistemática de todo o pessoal do magistério, o respeito ao educando, que deve ser considerado agente do processo de construção do conhecimento, e a consideração com a diversidade étnico-racial. No artigo 6º, consideram-se integrantes do quadro de cargo ou função de suporte pedagógico o diretor de escola, o vice-diretor de escola, o professor coordenador pedagógico, o pedagogo, o psicopedagogo, o supervisor de ensino. E o parágrafo 2º nos diz que as unidades educacionais de Araras, a partir de 200 alunos atendidos, terão obrigatoriamente um vice-diretor para atuar no apoio à gestão escolar. No artigo 7º, o cargo de professor substituto destina-se à substituição de docentes durante impedimentos e ausências, tendo primazia na substituição dos professores titulares
quando do afastamento, por qualquer motivo, após o término de todas as fases de atribuição, incluindo cargas suplementares dos professores titulares. No artigo 8º, nós temos a definição dos requisitos para provimento nos cargos de professor substituto, que deverão ser idênticos aos definidos para o professor de Educação Básica 1, professor de Educação Básica 2 e professor de Educação Especial. É importante ainda lembrar o artigo 9º, que nos diz que os professores substitutos terão os mesmos direitos dos professores titulares quanto à evolução de carreira, procedimentos quanto à atribuição de aula, sendo classificados em lista separada por unidade de ensino para substituições do titular da classe para as seguintes situações: licença e afastamento do titular da classe a qualquer título, expansão da rede municipal de educação ou ainda vacância de cargo. Na hipótese que a unidade escolar em que esteja lotado o professor substituto não tenha classes para substituição no momento da atribuição de aulas ou durante o ano letivo, o professor substituto participará do processo de atribuição de aulas promovido pela Secretaria de Educação em lista separada dos titulares de cargo, somente para substituições iguais ou superiores a 6 meses. Não poderá haver contratação de professor temporário se houver disponibilidade de professor substituto habilitado na rede municipal de ensino, respeitado o direito de acúmulo de cargo e de turno de trabalho escolhido. E neste processo, será respeitada a possibilidade de acúmulo de cargo do professor substituto quando ele for detentor de outro cargo de professor na rede pública de ensino. Nos casos em que ocorra expansão da rede e vacância do cargo, o exercício da substituição de docente somente será permitido quando não houver candidato habilitado em concurso público em andamento ou ocorra ingresso em decorrência de novo concurso público. Aplica-se ao cargo de professor substituto, no que couberem, as atribuições e responsabilidades inerentes ao exercício da docência, bem como os direitos e deveres fixados nesta lei complementar. E nos diz o parágrafo único que o processo de contagem de pontos, atribuição de aulas, remoção e permuta serão realizados com as mesmas regras previstas por essa lei para o docente efetivo, em lista separada e após concluído o processo regular de atribuição de aulas para os docentes efetivos. Para fins de remuneração, o professor substituto, independentemente do período ou forma de substituição, ou mesmo em decorrência de carga suplementar de trabalho, desde que atue no desenvolvimento de suas atividades com educandos, deverá ser aplicada como base de cálculo o valor da referência do cargo do professor titular. O parágrafo 1º diz que o professor substituto, realocado para o desenvolvimento de atividades como coordenador ou membro de equipe de projetos junto à Secretaria Municipal de Educação, fará jus à remuneração descrita no caput desse artigo. Parágrafo 2º, a remuneração do período de férias será calculada com base na média dos últimos 12 meses nos mesmos moldes do cálculo do 13º salário. No artigo 12, nós temos sobre a jornada de trabalho docente, que é constituída de horas de atividades de interação com os educandos, o HIE, horas de trabalho pedagógico coletivo, que é o HTPC, horas de trabalho pedagógico individual, que é o HTPI, e horas de trabalho pedagógico em local de livre escolha, que é o HTPL. Parágrafo 1º.
Todas as jornadas deverão observar a peculiaridade de cada campo de atuação e o limite máximo de 2/3 da mesma para o desempenho de atividades de interação com os educandos na HIE. Na constituição da jornada de trabalho docente, serão consideradas atividades de interação com educandos, as aulas ou classes regulares da educação básica, nos moldes estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação. As horas de trabalho docente descritas no caput desse artigo têm sua duração fixada em 60 minutos. Para os professores que atuam na função de professor de Educação Básica 2, as horas de atividades de interação com educandos, HIE, serão fixadas em 55 minutos. Fica assegurado ao docente, no mínimo, 15 minutos consecutivos de descanso por período letivo, coincidindo sempre com o período de descanso dos alunos.